Eu já falei aqui algumas vezes que quando eu era da escola, estudava ensino fundamental, ensino médio, a parte de exatas não era muito a minha área. É porque eu não tive os professores certos em todas as matérias. Se o Aleph tivesse sido meu professor, eu teria sido um aluno melhor. Vem cá, Aleph. Essa igreja aqui, ela é privilegiada. Tem o Aleph, que é professor de física. Tem a Nara, que é professora de física. Tem o Gilbert, que é doutor em física, matemática. Tem a esposa do Gilbert, a Luana, doutora também, física. A Luana é física, não é? Matemática também. Tá vendo? Eu nasci na época errada, irmãos. Se estes tivessem sido os meus mestres, eu teria tido um percurso menos traumatizante. Mas uma coisa que sempre me chamava a atenção, Aleph, e eu te acompanho nas redes sociais, é que eu estudava lá e eu chegava em casa para meu pai e para minha mãe. Para que eu vou usar isso? E uma coisa que eu percebo é que o Aleph, ele sempre está postando coisas, teorias da física e mostrando no dia a dia como é que funciona. Você tem alguma coisa para falar para a gente? Me fala de uma teoria aí. Tá, teoria, né? Mas o que vem a ser a tal teoria? É um modelo, é uma explicação de algum fenômeno natural. Então, isso é teoria. Aí tem uma teoria que a gente tem grande dificuldade quando a gente entra no ensino médio. É o terror do primeiro ano, que é o tal da velocidade média, que é o tal da gravidade. E aí tem uma teoria de 1600, por um cara famoso, Galileu, que falou o seguinte, todos os corpos, não importa qual corpo, quando estão caindo, estão sob a ação da mesma força, a gravidade. Então não importa a sua massa, não importa a sua dimensão, todos vão cair da mesma maneira. Então, essa é a teoria. Mas e a prática? Será que isso acontece de verdade? Fala aí. Segura para mim. Tem aqui a minha lição e um papel. Tem as mesmas dimensões. Será que eles são diferentes? Eles têm massas diferentes. Só que a teoria falou o quê? Não importa a massa. Todos estão sobre a mesma ação. Se eu soltasse as duas coisas, qual dos dois objetos vocês acham que caem primeiro no chão? Todo mundo vai falar a lição. Vamos testar? 3, 2, 1, vai. Uai, professor, mas você falou que a teoria fala que eles estão sob a mesma ação. Então, por que ambas as coisas não caíram juntas? Se a teoria diz isso. Mas a teoria também diz que sob as mesmas condições. Será que eles estavam sob as mesmas condições? Vamos colocar eles sob as mesmas condições agora. Eu vou colocar a folha sobre o papel. E agora? Mudou os objetos? Os dois corpos são os mesmos. E se eu soltar, será que a lição vai cair primeiro novamente? Vamos soltar? 3, 2, 1. Uai, mas o que está acontecendo aqui? Eu tinha uma lição que antes estava separada da folha e ela caiu primeiro. E agora elas caíram juntas. Vamos fazer um outro teste. De novo, vou usar os dois objetos. 3, 2, 1. Mas o que mudou da primeira situação para as duas situações que eu criei? De novo, a teoria, essa é a beleza da teoria. Eu não preciso saber o que vai acontecer, a teoria já está me dizendo. Eu só mostrei na prática a teoria funcionando. Qual era a diferença? Na primeira situação, a dimensão da folha estava batendo no ar. Então o ar dificultou, mas a teoria não fala nada sobre o ar. A teoria fala o quê? Que nas mesmas condições, todos os corpos estão sobre a mesma ação da gravidade. A lição é tua. Obrigado. Tá vendo? Eu tive professor errado. Eu tinha que ter tido aula com o Aleph, tá vendo? Obrigado, Aleph. Uma coisa que nós sempre paramos e pensamos, inclusive na vida religiosa, eu acho que todo mundo aqui sabe e manda muito bem na teoria. A grande luta do ser humano é a prática.
Sabe, quando nós olhamos o poder da escolha e vamos para o modelo de interpretação bíblica, não é apenas a comunicação teórica, o compartilhamento de informações. Quando nós vamos para a Bíblia, nós entendemos que ela é comunhão, ela é compartilhamento de luz, ela é vida e amor em Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Quero saudar os nossos amigos internautas. Nos acompanhe também por intermédio da palavra do Senhor. Deuteronômio 30, todos acharam? No verso 19, olha o que diz aqui na palavra do Senhor. A minha tradução é Nova Versão Internacional, pode ser que seja um pouquinho diferente da sua, tá bom? Olha o que diz aqui. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Uma pergunta retórica. Você acha que o que Moisés aqui escreveu e está na Bíblia, que nós acabamos de compartilhar juntos, é algo teórico ou é algo prático? Você já parou para pensar que a vida ela é feita de decisões, de maneira constante? Grandes decisões, pequenas decisões, decisões conscientes, decisões automáticas, e a maioria das decisões que nós tomamos são automáticas. Por exemplo, quando você sai de casa para vir na igreja, você não para pensar muito, você vem, já conhece o caminho, você já vem automaticamente. Se você ainda dirige um carro de câmbio manual, você vai passando as marchas, você faz automaticamente, vou passar a segunda, vou passar a você não concentra tanto, você funciona quase que no embalo. A maioria das escolhas que nós fazemos na vida são automáticas. Mas existem algumas decisões que precisam ser mais relevantes e precisam ter muita consciência. São decisões éticas, são decisões profissionais, são decisões espirituais. E eu fui pesquisar para encontrar mais ou menos quantas decisões uma pessoa normal toma por dia. Eu fiquei chocado. Esse estudo é o mais conceituado, está aí abaixo a fonte, é o mais reconhecido mundialmente. Nós tomamos por volta de 35 mil decisões por dia. E por que eles chegaram nessa conclusão? Porque era uma empresa de alimentos, e ela descobriu que apenas sobre comida, nós decidimos em um dia por volta de 226 escolhas. É apenas uma fração das 35 mil. Mas a ciência também ela mostra, ela aponta que fazer muitas escolhas desgasta a mente. E você vai concordar comigo. Existe um dia que você não faz tanto exercício físico, não faz muita atividade, mas termina o dia e você fala, eu estou exausto. Porque você não trabalhou o corpo, mas você trabalhou muito a mente. Você tomou muitas decisões. E se você tiver que tomar uma grande decisão, quando você está com a mente cansada, existe uma grande probabilidade de você se equivocar. Por isso que é muito importante você ter uma alimentação regrada, você ter um período adequado de descanso e de sono, de você conseguir ter tempo de qualidade para você e para as pessoas que você ama. Só que existe um artigo da Science, que ela mostrou que o livre-arbítrio está ligado diretamente à força de vontade. E que a capacidade de decidir
se desgasta ao longo do dia como um músculo. Então, peraí. Se a ciência está demonstrando que eu tomo muitas decisões, mas eu preciso estar com a mente fresca, equilibrada, equalizada, para que eu possa ter uma força de vontade adequada, para que eu faça aquilo que é essencial, aquilo que é importante e não me perca nas distrações. Qual que deve ser uma das primeiras decisões que eu tenho que tomar na minha vida, no meu dia? Primeira coisa que você tem que fazer para tomar as melhores escolhas é escolher Deus. Quando você escolhe Deus, logo quando você acorda, você estará blindado e preparado para tomar as melhores decisões que você tem no decorrer do seu dia. Só que me chamou a atenção que pessoas como Steve Jobs e Mark Zuckerberg, eles usavam sempre roupas parecidas para economizar energia decisória. Será que você não está demandando muito tempo para coisas periféricas? Esse mundo que a tecnologia está na palma da mão, a gente vai assistindo lá o TikTok ou Instagram, qualquer outra coisa, e você começa a ver, não quero esse, vou jogando para lá e vai minando, você liga uma torneira que se torna uma infiltração de força. Sabe, se nós tomamos tantas decisões por dia, o risco de viver no automático é grande. Por isso Deus nos chama a fazer escolhas conscientes e espirituais. Deus, Ele colocou no meu coração essa mensagem para fazer para essa comunidade que eu tanto amo, e para você que está nos assistindo, obrigado, que talvez você não esteja conseguindo tomar as melhores decisões na sua vida. Talvez você esteja equivocado, e por isso nós temos que entender alguns pontos. E o primeiro deles é que o livre-arbítrio é um dom de Deus. Deus, Ele te deu a opção de você escolher o que você faz da sua vida. Existem algumas coisas que o seu pai e a sua mãe, eles não podem decidir por você. As minhas filhas sabem que enquanto elas morarem na minha casa, algumas decisões sou eu que tomo mesmo, eu e a Tati. Elas não têm autonomia 100%. Mas eu tenho que confiar que eu as ajudei a formar um conceito moral, ético e espiritual, que por intermédio de Deus, Ele vai ajudá-las para que elas, quando tiverem a total independência, elas possam tomar as melhores decisões. Você, pai e mãe de criança pequena, você não pode deixar os seus filhos soltos. Vocês são a consciência deles. Até o ponto que eles consigam decidir sozinhos. Porque o livro Patriarcas e Profetas, na página 331, diz: o homem foi criado como um ser livre. Deus não fez o ser humano como uma máquina sem vontade própria. E eu entendo isso colocando essa interpretação. Deus nos criou com livre-arbítrio. O amor só é verdadeiro quando ele é escolhido. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tomo algumas decisões que minhas filhas não gostam. Eu mando elas dormirem, tem horário para elas dormirem lá em casa, elas sabem disso. E elas querem dormir mais tarde. Se elas quiserem me odiar por causa disso, elas têm essa opção. Mas eu não estou preocupado se elas vão gostar ou não. Eu estou preocupado em fazer o que é melhor para elas. E se elas gostarem ou não, não vai mudar o que eu sinto, porque eu as amo profundamente. E elas vão decidir se elas vão querer me amar eu agindo assim ou não. Quando nós avançamos, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor,
no livro de Gênesis, no capítulo 2, eu gostaria de fazer uma breve reflexão. Aqui no início da narrativa bíblica, Gênesis, capítulo 2, verso 16 e verso 17. Vamos ler? Olha o que diz aqui. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Esse é um texto que a gente nem precisaria ler, que nós conhecemos a história. E nós sabemos que Deus orientou a Eva e Adão para eles andarem sempre juntos. Eles decidiram não andar juntos. Deus falou: não se aproxime, a árvore está ali, mas não se aproxime. E além de estarem separados, nós conhecemos. E a Eva, ela foi enganada pela serpente. Mas o que me deixa estarrecido: alguns escolhem um caminho porque foram enganados, e outros escolhem o caminho porque decidiram conscienciosamente. Olha o que diz no capítulo 3, no verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela obter o discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Eva, ela foi enganada. Adão, ele decidiu. Só que o que me chama a atenção é que a árvore, ela não estava escondida, ela não estava no canto, ela não estava debaixo de alguma coisa. A narrativa bíblica é muito clara: a árvore estava exatamente no meio do jardim. Porque você pode e deveria escolher. Sabe, toda vez que eu levo o Mário, que eu pego o Mário em casa e levo, a gente vai conversando, ele me fala as coisas que você me fala, Mário, elas tocam muito profundo o meu coração, que eu vejo que é muita sinceridade. O Mário, vindo hoje para cá, ele falou assim, ele me autorizou, ele fala: pastor, eu não posso pegar em dinheiro, porque eu estou limpo há alguns anos, mas eu sei que eu sou fraco. Se eu pegar dinheiro, a minha vontade é voltar para a vida que eu consegui me libertar. Então eu decidi não tocar em dinheiro. Se a tentação tem te derrubado, você tem que buscar em Deus o antídoto. Mas alguns pensam: pastor, mas o livre-arbítrio, ele só é livre-arbítrio se você pode decidir. Quando você se torna, vamos supor, você está numa dieta, daí alguém oferece o seu prato predileto, daí você fala lá: deixa eu comer um pedacinho, porque eu não resisti. Você comeu, você falou que não resistiu, isso é ser livre? Não. Livre é você querer algo e você dizer: eu não irei por esse caminho. Isso é liberdade. Eu quero que você reflita comigo um segundo ponto. Nossas escolhas, elas revelam sim as nossas prioridades. Porque Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus declarou: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E alguns dizem que quando nós dedicamos o maior tempo da nossa vida, e onde nós colocamos os nossos recursos, de fato são as nossas prioridades. Então eu preciso chamar você, para que você reflita comigo, onde você tem colocado mais os seus recursos, e o seu tempo. Sabe, cada decisão,
revela o que valorizamos de fato: o eu ou a Deus, o mundo ou o céu, o agora ou a eternidade. Nós precisamos sair do ponto em que nós nos encontramos, que temos o conhecimento, sabemos da teoria e precisamos viver de fato a prática do cristianismo. Eu imagino que aqui tenha algumas pessoas que conhecem a Bíblia, de repente melhor do que eu, mas que não decidiu colocar o seu conhecimento na prática. Decisões morais e espirituais, elas são de fato uma declaração de valores. Quanto mais opções temos, maior o risco de tomar decisões por impulso ou paralisarmos. Você tem pedido a Deus para te ajudar a tomar as decisões que você precisa na sua vida? Aí nós vamos para o item 3. Porque todas as escolhas, elas têm consequências. E tem uma frase de R.C. Sproul, ela é fantástica. Somos livres para fazer nossas escolhas, mas não somos livres para escolher as consequências. E é o ponto que me chama mais atenção, é essa que eu vou ler agora com vocês. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos sentamos à mesa das consequências. Sabe por que eu concordo tanto com a frase de Sproul? Porque Gálatas capítulo 6, verso 7, afirma: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Queridos, deixa eu falar o teu coração. Me permita. Nós estamos numa fase da vida, da espiritualidade, da graça de Deus, que nós temos que virar a chave. Nós precisamos subir um estágio. E precisamos entender que nossas decisões espirituais moldam 3 aspectos que definem quem você é. As decisões do quanto você coloca de Deus no teu coração vai deixar claro como que é o teu caráter. O que adianta você vencer na vida e não ter família? Ou perder a família? O que adianta você ter bens materiais, títulos acadêmicos? Você pode vir até na igreja, e se você perde a eternidade. Daí nós vamos para Eclesiastes, e Salomão fala, a Bíblia nos adverte: pessoas correndo atrás de vento. Vento. Aí fica com a doença, aí a pessoa desperta, aí se acostuma e volta tudo que era antes. Por favor, tome uma decisão definitiva na tua vida. Eu, quando entendo que escolhas repetidas criam hábitos e fortalecem circuitos neurais, o que você escolhe constantemente se torna quem você é. A ciência está mostrando isso. Daí alguns pegam, eu tive uma atitude lá, mas aquele não era eu. Como que não era você? Era uma entidade? Claro que era você. É muito fácil você começar a terceirizar, achar culpados, e você não assume a sua responsabilidade.
Eu, como seu pastor hoje, eu estou pedindo para você tomar uma decisão fundamental na tua vida. Porque, no quarto e último ponto, Deus está disposto a nos ajudar a escolher. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Não deixe de abrir. Romanos capítulo 12. Esse é um dos textos mais fantásticos. Eu gosto muito desse texto. Sabe como é que Deus nos ajuda a escolher? Aqui fala um pouco. Romanos capítulo 12, verso 2. Olha a orientação de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, olha para mim aqui um pouquinho. Se você deseja que Deus te ajude a tomar as melhores decisões, você tem que esquecer o passado, tem que esquecer a zona de conforto, e você tem que pedir para que Ele renove a sua mente a cada dia. E a renovação da mente, ela vem pela manhã quando você acorda, depois que sua mente ficou descansada. Aí você lê a sua Bíblia, faz a sua meditação, aí você ora, e você pede para o Senhor: me ajude a tomar as melhores decisões. Me ajude a matar o monstro que há dentro do meu coração. Me ajude a sufocar o meu eu pecador. E acontece a parte final do verso 2, quando fala: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você deseja tomar as melhores decisões, você não é capaz de fazer de maneira só. É um milagre que Deus realiza na vida dos seus filhos a cada despertar. É você abrir o seu olho e agradecer: Senhor, obrigado porque eu estou vivo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede de mais uma vez abençoar a vida do próximo. Porque nós precisamos orientar o coração para Deus e achar Deus em todas as coisas. Você vai para o trabalho e você vai honrar Deus no teu trabalho. Aí você vai no meio do caminho indo para os seus afazeres, você vai honrando Deus no seu carro, você vai honrando Deus no ônibus, você vai honrando Deus no táxi ou no Uber, onde quer que você vá, você fala: Senhor, que eu te honre na minha casa, que o meu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. Senhor, que a minha ida na tua igreja não seja meu único momento de comunhão contigo, mas que se torne uma celebração daquilo que eu faço cada dia da minha vida. Nós somos muito bons na teoria. Eu quero te convidar para que nós consigamos praticar. E não é fácil. Vamos para Josué 24, verso 15. Está revelado: escolhei hoje a quem servais. E quando nós vamos na parte final do verso, é o meu verso preferido sobre família, onde Josué, ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esses últimos dias eu estou atendendo muitas pessoas. Assim, uma coisa que mexe comigo, algumas coisas mexem comigo. Eu tenho uma ovelhinha na Praia do Canto, a irmã Berenice, 96 anos. Eu fui ungí-la terça-feira à noite.
E eu cheguei lá, eu perguntei, irmã Berê, qual que é a música que a senhora mais gosta de cantar? Além do Rio. A gente cantou Além do Rio. Daí eu escolhi um texto bíblico para ler para ela. Eu comecei a ler o texto, eu lendo o texto e ela recitando decorado. Daí eu peguei um salmo que eu gosto, comecei a ler o salmo. Eu lendo o salmo e ela recitando decorado. Eu falei, qual texto mais que a senhora gosta? Ela começou a recitar vários textos. Ela não estava conseguindo enxergar mais. Porque a Bíblia não estava na mão dela. Mas a Bíblia estava no coração dela. A cada dia, fazemos milhares de escolhas. Mas algumas escolhas que você tem tomado vão definir se você vai ter ou não eternidade. Sabe, ignorar o convite é por si só uma escolha. Olha aqui para mim de novo. O que você escolhe hoje? O que você escolhe agora? Eu quero que você leia comigo, juntos, Deuteronômio 30, verso 19. Vamos ler juntos? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Essa é a sua decisão. Essa é a sua escolha. Nós vamos cantar agora a música final. E ao cantarmos essa música, tome uma decisão de você viver o conhecimento bíblico que Deus te deu. Porque hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração. Que possamos entregar o nosso coração e a nossa vida ao nosso Deus.